Olá a todos, espero que estejam bem. Há muito tempo atrás, ainda na época do Segundo Templo, a terra de Israel foi dominada em grande parte pelo Império Grego. Vindos de uma terra bem distante, os reis desse império eram atrozes e tiranos, e logo instituíram algumas pesadas proibições sobre os judeus, dentre elas o estudo da Torá, pois eles acreditavam que a corrente de transmissão do judaísmo se quebraria, o que levaria ao colapso da religião judaica, Deus nos livre. Embora alguns tenham se assimilado à cultura e práticas helenistas, grande parte dos judeus, por sua vez, não temeu as ameaças e o perigo que implicava a transgressão desses decretos, e continuaram praticando e estudando Torá, mesmo que em esconderijos e florestas. Diga-se de passagem, muitos pagaram com suas próprias vidas, inclusive crianças, pois este era o castigo imposto pelos gregos a quem infringisse seus decretos. Naquela época, Matitial, o sumo sacerdote, o Cohen Gadol e seus 5 filhos da dinastia dos Hasmonaim, os Hasmoneus, se rebelaram e, com fé no Deus de Israel e cheios de bravura, lutaram contra o domínio grego. Mesmo com um pequeno exército, venceram o forte exército do inimigo. Foi milagre em cima de milagre. Entregaste os fortes nas mãos dos fracos, os numerosos nas mãos dos poucos, os impuros nas mãos dos puros, os perversos nas mãos dos justos e os devassos pecadores nas mãos daqueles que se dedicam à sua Torá. Fora de perigo, o povo judeu pôde dedicar-se ao trabalho sagrado e à prática das mitzvot, mandamentos divinos na terra de Israel. No dia 25 do mês judaico de Kislev, os Hasmoneus adentraram o templo sagrado Beit HaMikdash, limpando toda a impureza deixada pelos invasores. Imediatamente acenderam a menorá, o candelabro sagrado de 7 braços, usando o azeite de um único jarro lacrado com o selo do Cohen Gadol, o sumo sacerdote. Apesar da quantidade de azeite ser suficiente para durar um dia, aconteceu um milagre e este durou 8 dias seguidos, tempo necessário para que outros azeites puros fossem produzidos. Desde aquela época até os nossos dias, judeus do mundo inteiro acendem sua Hanukkah, um candelabro de 8 braços. O milagre foi de 8 dias, celebrando mais uma vez os milagres e maravilhas que Deus proporcionou ao seu povo. A festa de Hanukkah nos ensina a ter fé em Deus, se dedicar de corpo e alma ao cumprimento da Torá e das mitzvot e lutar com todas as nossas forças em prol da continuidade do judaísmo. Este é um resumo da festa de Hanukkah. E uma questão que eu, como uma mulher observante, pergunto: onde estavam as mulheres neste cenário? Afinal, é sabido que elas pagaram um preço muito alto com sua integridade física e emocional, como será explicado mais adiante. Nossos sábios dizem que o primeiro milagre aconteceu através das mulheres. Elas assumiram suas casas sem a ajuda dos maridos, já que estes se encontravam escondidos em locais ermos, fugindo do pesado domínio grego. Quando elas davam luz ao menino, faziam a circuncisão de seus filhos no 8º dia, e como esta mitzvah transgredia um dos decretos dos gregos sobre os judeus, as mulheres pegavam seus bebês, subiam nas muralhas de Jerusalém e se atiravam de lá para a morte. Este gesto corajoso incentivou os homens a saírem de seus esconderijos para lutarem pela continuidade do povo judeu, além da vida de suas famílias. Outra história emblemática que envolveu as mulheres foi a que aconteceu com Yehudit, uma mulher que pertencia a uma importante família de sacerdotes. Por decreto do rei, qualquer moça judia que fosse casar tinha que primeiro passar a noite anterior ao casamento com o governador local ou comandante. A cidade de Betúlia, no território de Judá, estava cercada. Os exércitos helenistas, sob o comando do sádico Holofornes, sitiavam a cidade. O dito comandante era conhecido por não se apiedar nem de jovens, nem de velhos, nem mulheres e nem crianças. Os judeus da cidade lutaram bravamente contra este cerco. Por conta da demora na capitulação da cidade, o cerco ficou mais pesado, o que trouxe fome e sede. O general Holofornes queria forçar que os habitantes da cidade se rendessem sem luta.
Os judeus logo começaram a sentir o efeito da falta de água e de comida e quase que não conseguiam ficar de pé. Os habitantes de Betúlia se reuniram no centro da cidade e exigiram que os rebeldes, sob o comando de Uziel, abrissem conversações com Holofernes para definirem as condições de rendição da cidade. Me deem 5 dias, pediu Uziel. 5 dias e nem 1 minuto a mais. Vamos nos fortalecer e esperar que o nosso Deus, que é o dono dos destinos das criaturas, não nos entregue nas mãos de um inimigo tão cruel. Se até o final deste prazo não vir a salvação, Deus nos livre, nos entregaremos a Ele e não importa o que nos aconteça depois disso. Depois da fala de Uziel, o povo se dispersou, restando apenas uma mulher que, absorta em pensamentos, dirigiu-se a Uziel e aos anciãos da cidade e perguntou: como podemos testar Deus, dando-lhe 5 dias de prazo para a solução deste conflito? Se vocês creem em Deus e em sua salvação de todo o coração, por que estipular um prazo tão curto? Vocês não sabem que se integrar a Holofernes é pior do que a própria morte? Esta mulher valorosa era Yudit, filha de Johanan Cohen Gadol, o sumo sacerdote. Yudit era viúva. Desde que perdeu seu marido, encontrava-se recolhida em seu luto, dedicada a preces para Deus e a ajudar os mais necessitados. Ela era conhecida por sua tzniut, discrição e recato. Os sábios concordaram com ela. Somente se cair uma pesada chuva sobre nossa cidade e encher nossos poços, poderemos alongar este prazo para um tempo indeterminado, pois o povo está morrendo de sede. Reze, Yudit, talvez Deus se apiede e escute suas preces, falou Uziel. Vamos rezar todos, pois é proibido perder nossa fé em Deus, respondeu Yudit. Entretanto, eu tenho um plano que talvez consigamos a salvação divina se vocês concordarem. Quero me encontrar com Holofernes, junto com minha serva. Hashem já mandou a salvação para outra mulher, Yael, e entregou Cícera, o general assírio, nas mãos dela. Quem sabe não acontecerá o mesmo comigo? Yudit estava confiante e, apesar de não concordarem com a ideia, os sábios deixaram com que Yudit e sua serva fossem ao encontro de Holofernes. Yudit deixou os portões da cidade enfeitada como uma noiva, acompanhada de sua serva. Ela levava nas mãos queijo e vinho. Chegando ao acampamento, pediram para se encontrar com Holofernes. Tenho um recado muito importante para dar ao general, disse ela aos soldados. Elas foram encaminhadas à tenda do general, que bebia com seus comandantes, comemorando a vitória próxima sobre a cidade de Betúlia. Quem é você e o que veio fazer aqui? Perguntou Holofernes. Eu sou da cidade de Betúlia, a cidade cercada pelo general, respondeu. Vim passar a informação de quando e como o general pode conquistar a cidade o mais breve possível. Yudit contou um pouco sobre a vida na cidade e que ela teve que dar propina aos guardas da cidade para poder sair. Yudit começou a elogiar Holofernes e que ela estava disposta a passar informações importantes desde que sua vida fosse poupada. Holofernes ficou encantado com Yudit. Se tudo que me falou é verdade, se me ajudares a conquistar a cidade, eu pegarei você como esposa. Yudit foi levada de volta para Betúlia. Na noite seguinte, Yudit se dirigiu às muralhas da cidade, avisando a Uziel que, por enquanto, seu plano estava dando certo e que não perdessem a fé em Deus, pois a salvação estava próxima. Holofernes recebeu Yudit com uma mesa farta de comida e bebida. Somente que Yudit falou a Holofernes que ela trouxe sua própria comida e que ela só se alimentaria dela. Holofernes concordou. Comeu o queijo que ela trouxe, que apesar de muito salgado, estava delicioso no seu paladar. Bebeu também do vinho, até que caiu bêbado. Yudit rezou para que Deus a ajudasse a concretizar com sucesso o plano, e assim pegou uma espada e cortou a cabeça do maligno general. Ela enrolou a cabeça do general e foi em direção à cidade de Betúlia. Enquanto isso, os soldados encontraram seu general decapitado, o que causou uma grande confusão no acampamento inimigo. Eles fugiram e debandada. Yudit entregou o pacote a Uziel e aos sábios, e assim se deu, por intermédio de uma mulher, a salvação da cidade de Betúlia. Outra história significativa aconteceu com Haná e seus filhos.
Porém, vamos deixar este assunto para outra oportunidade. Se você achou esse post interessante e relevante, curta e compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a ele. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva e ative o sininho para saber de todas as novidades que estão acontecendo por aqui. Bem, vamos aos finalmente. O conceito de empoderamento da mulher diz que este é um movimento político, social e filosófico que busca a igualdade de gênero e a participação das mulheres na sociedade. Tudo bem, não costumo me meter em discussões e polêmicas. Como vimos nas histórias contadas acima, as mulheres não buscaram por igualdade de nenhuma espécie. Olhando por uma perspectiva judaica, vamos ver o que diz a Halahá, a lei judaica. As mulheres não lutam nas guerras por motivos óbvios. E pelo fato de terem funções sociais diferentes, não são obrigadas a cumprir mitzvot que exijam um tempo determinado. Isto não quer dizer que devem ficar alheias ao que se passa à sua volta. Yehudit não deixou de usar sua posição como mulher para conseguir alcançar objetivos elevados que fizeram a diferença no seu entorno. A mulher judia não precisa levantar bandeiras, mas se pode usar o potencial que lhe foi dado por Deus, por que não fazê-lo? Fale pouco e faça muito. Neste dito do Código de Ética dos Pais judaico se encontra a verdadeira raiz do empoderamento judaico feminino. Até a próxima!